Em sua recente gira pela Europa, o presidente Lula voltou a criticar a desigualdade no mundo e reivindicou dos países ricos mudanças que permitam reduzir o abismo social. Hoje, nem mesmo países de envergadura como o Brasil, que já foi a sexta maior economia do mundo, tem facilidades para diminuir suas desigualdades internas, o que não foi possível erradicar nem mesmo depois de 14 anos de governos Lula e Dilma. Atualmente, a exportação de produtos primários brasileira é superavitária, enquanto a exportação de produtos industrializados é deficitária. Por isso, a prioridade de Lula pela reindustrialização, política que enfrenta uma sabotagem do próprio Banco Central brasileiro, comandado pela tirania financeira internacional. Essa luta de Lula é crucial. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação, grande honra cumprir essa missão de aproximar nossos povos na compreensão dos desafios que enfrenta esse grande país do Sul, por vocês chamados de Gigante do Sul, o Brasil, e que passa por grandes turbulências e também sofre uma onda agora de esperança com a volta do presidente Lula para o terceiro mandato. Mas hoje nós temos aqui um tema que vai nos obrigar a uma reflexão profunda. Recentemente estava lendo do nosso convidado, pessoa altamente gabaritada, especializada, economista, professor Márcio Postman, que foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, um órgão governamental no governo Lula, depois foi presidente do Instituto Lula, depois foi presidente da Fundação Perseu Abramo, a fundação do Partido dos Trabalhadores, e é alguém que acompanha com renovada e surpreendente maestria os temas vinculados ao mundo do trabalho, as grandes transformações ao mundo do trabalho, inclusive nas suas facetas mais trágicas, com produto do que ele chama, nesse ensaio, da estagnação secular do capitalismo brasileiro. Queria dar a boa noite aqui ao professor Márcio Postman e agradecer muito pela sua volta aqui, para nós, uma grande honra, no programa Latitude Brasil. Obrigado. É isso, Beto. Para mim é uma grande satisfação poder ter esse diálogo com você e todos que estão nos acompanhando, porque sei da competência com que você olha as questões nacionais e latino-americanas. Entendo que esse é um espaço privilegiado, um certo contraponto ao monolitismo da imprensa nacional, que com superficialidade e uma visão única ofendem os brasileiros por não permitir conhecer melhor o que é o nosso país, o Brasil. O privilégio é nosso por ter a sua presença, professor. E já emendo com essa questão que nos inquieta. O senhor nos fala de uma estagnação secular do capitalismo brasileiro, nos desafia uma reflexão incômoda, mas, ao mesmo tempo, numa análise que remonta, inclusive, eu vi pelo texto do seu ensaio, 13 décadas de análise, de estudos, né? Passando, inclusive, por uma perda da produtividade do trabalho em épocas mais recentes, a partir da pandemia, mas colocando uma série de interrogações que nos força a perguntar por onde escapar dessa estagnação, professor Márcio Postman. Muito bem. É bom, talvez, como ponto de partida, lembrarmos que o ano passado o Brasil completou 200 anos de sua independência, depois de mais de 300 anos de situação colonial. Infelizmente, o Brasil foi praticamente impedido de uma discussão séria sobre o que representou esse conjunto de anos, 200 anos. Relativamente pouco tempo, mas que, inegavelmente, aponta uma situação pela qual muitos
brasileiros, gerações de brasileiros, sonharam com uma realidade muito diferente que nós estamos tendo hoje, né? A aposta que foi feita na transição, né, do que era o antigo império no país, assentado no mercantilismo, no trabalho escravo, ou seja, um projeto de sociedade ultrapassado, que de certa maneira estimulou lá na década de 1870 o nascimento do Partido Republicano, porque acreditava que do império, né, das forças que estavam organizadas em torno do império, dificilmente haveria uma mudança substancial no sonho de fazer do Brasil, de fato, um país decente. Portanto, as apostas que foram feitas em torno desta transição, né, se direcionavam fundamentalmente num projeto de modernidade ocidental. E traduzido esse projeto de modernidade ocidental no progresso que o capitalismo apresentava nas nações, naquela época, mais avançadas, especialmente do norte global, né? Então, eu posso lhe dizer que, de certa maneira, desde o final da década de 1880, uma década muito importante para o Brasil, porque é uma década de debates e tensões e decisões em torno do futuro do país, né? Nós passamos a entrar numa sociedade competitiva, numa sociedade pautada pela busca do lucro, que é basicamente o pressuposto pela qual o capitalismo se fundou e se consolidou no Brasil. Então, desta final da década de 1880 aos dias de hoje, olhando o Brasil como um todo, né, sem se preocupar com períodos definidos, com pessoas, presidentes, fatos, mas olhando essas 13 décadas, praticamente, nós podemos identificar 3 períodos distintos, do ponto de vista, pelo menos, econômico, né? Nós tivemos um período inicial que foi basicamente por cerca de 4 décadas, né, entre as décadas de 1890 e 1920, quando o capitalismo estava se consolidando, o capitalismo nascente no Brasil, que praticamente congregava uma espécie de núcleos de expansão voltados para o exterior em torno da produção primária exportadora. Era uma espécie de enclaves, né, que olhavam mais para a Europa, para quem importava os nossos produtos, do que os interesses nacionais. Certo. Isso praticamente sofre uma alteração substancial num segundo período que se inicia com a Revolução de 1930 e praticamente vai até os anos 80, de 1980, né? Um período de transformações significativas, eu diria assim, de um processo de modernização acelerada do país, porque o que era o Brasil na década de 1920, um país muito primitivo, expectativa média de vida de 34 anos de idade, né? Um país constituído de analfabetos, né? Bem, na verdade, em cerca de cinco décadas, o Brasil se transforma profundamente, constitui uma planta industrial que, ao final dos anos de 1970, junto com a Coreia do Sul, são os 2 principais países do mundo que conseguiram montar uma sociedade industrial na periferia do capitalismo, países, inclusive, de passado colonial, né? No caso brasileiro, com um forte protagonismo de Estado, não nessa economia. Também na Coreia do Sul, diga-se de Também lá? passagem. Também lá. Do ponto de vista do... Na verdade, tem uma discussão já que ali do início do século XIX, né, em países que estavam no norte global, como a Alemanha e os Estados Unidos, que eram periferias, digamos, em comparação com a França e, sobretudo, com a Inglaterra, que já havia se industrializado. Claro. Então, nós vamos ter Alexander nos Estados Unidos, o Liszt na Alemanha, que vão dizer que para poder industrializar, para poder alcançar a modernidade, é preciso que o Estado atue, né? Então, não há experiência internacional de país que tenha avançado, se industrializado, sem a presença do Estado, né? Naturalmente, isso não ocorre, pelo menos não há registro histórico aos dias de hoje. Mas então o que é importante dizer, é óbvio que nós não resolvemos os problemas sociais, o Brasil não superou o subdesenvolvimento, mas não há dúvida que houve uma aceleração inegável do capitalismo brasileiro entre as décadas de 30 e 80. Perfeito, perfeito. Muito importante essa lembrança dessas frases trágicas, como essa de Collor, o Brasil produz carroças, e teve uma outra logo a seguir, que foi de Fernando Henrique Cardoso, dizendo: precisamos acabar com a era Vargas, exatamente aquele período em que houve a industrialização mais
severa, com expansão de direitos sociais, inclusive de salário, ganho de produtividade e tal. Só que o Brasil, em 80, tinha um PIB industrial superior ao da China, e inclusive com um dos tigres asiáticos somados. E hoje nós não alcançamos nem 30% do PIB industrial da China. Ou seja, aquilo que se fez por lá, nós fizemos ao contrário aqui, nos transformamos em exportadores primários cada vez mais, salvo algumas exceções. Isso é um caminho inviável para nós, não? É o caminho da decadência. A verdade é essa, né? Na medida em que a gente tem, inclusive, uma espécie de inversão daquilo que Euclides da Cunha, não é? O grande brasileiro que estudou, que conheceu e vivenciou um período histórico muito significativo, não é? Com aquele livro Os Sertões, ele revelou, de certa maneira, um Brasil cindido. De um lado, o povo que vivia nas regiões litorâneas e, portanto, mais acessível a um padrão de consumo cultural europeu, mais afeito à modernidade, não é? Mais afeito ao letramento, diferentemente do povo do interior do Brasil, né? Caipira, entre outros nomes que, de certa maneira, consagravam a ideia de que se tratava de um povo não apenas pobre, né? Mas também iletrado, com dificuldades de se integrar à ideia de modernidade. Bem, isso no final do século XIX e no século XX, mas hoje, se nós ficarmos atentos às informações que, por exemplo, o IBGE disponibiliza a respeito da evolução do produto interno bruto dos municípios e dos estados brasileiros, nós já podemos dizer que as regiões litorâneas, os centros metropolitanos do país, né, são justamente os locais onde se concentra o atraso do país, a pobreza, a miséria, a violência, a quantidade de moradores de rua, né, o desespero social e, basicamente, uma fonte de atuação crescente de uma massa sobrante pelo fanatismo religioso, pelo banditismo social. Ao contrário, digamos assim, do interior do Brasil, especialmente a partir do interior de São Paulo, avançando pelo Paraná e depois ali contornando para o centro-oeste e o norte do país, nós temos os enclaves de modernidade, cidades agrárias, não é, com ganhos substanciais a partir das divisas externas que obtém pelas exportações de produtos agrícolas, produtos minerais, não é, pecuária. Então, isso está conformando um Brasil hoje muito diferente, tá certo? Com uma realidade regional até então desconhecida e que, de certa maneira, está à exposição não mais dos Estados Unidos e da Europa, mas sim, crescentemente, da China, que anteriormente, como você falava, era um país em situação inferior à nossa e hoje nós estamos praticamente nos subordinando, não é, ao critério comercial e cada vez mais dos investimentos provenientes da China. Imagino que a gente possa, no próximo bloco, já vamos fazer uma pequena pausa aqui, analisar também, como está no seu ensaio, as contundentes contradições, os violentos contrastes de um país que gerou pensadores geniais como Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, mas foi incapaz de erradicar o analfabetismo. Faremos isso logo em seguida, na volta aqui no Latitude Brasil. Até já. Latitude Brasil hoje dialoga com o professor Márcio Postman, economista, ex-presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ex-presidente do Instituto Lula e também foi presidente da Fundação Perseu Abramo, do Partido dos Trabalhadores. Grande seguidor e inovador nas análises sobre as contundentes transformações do mundo do trabalho. Professor, o senhor falava em uma expressão assim, dura de ouvir, né? Os sobrantes do capitalismo expostos
há um fanatismo religioso que é uma espécie de captura de consciência e de mobilização eleitoral retrógrada, e, ao mesmo tempo, do banditismo social que nós sabemos hoje que o Brasil integra, e as rotas de tráfico de drogas, onde o Estado não tem ainda, apesar de seus esforços, capacidade de domar essa atitude ilegal. Qual é o perigo que estamos enfrentando e qual poderia ser uma reviravolta no sentido civilizatório para recuperar, inclusive como tem falado o presidente Lula, a reindustrialização? Entendo que o presidente Lula está correto, no meu modo de ver, de identificar que nós não devemos ficar exclusivamente prisioneiros a um país que se constitui uma potência da agropecuária, não é? Não significa, evidentemente, desconstituir esta potência, mas, sobretudo, favorecer o engrandecimento de setores que nos permitiria voltar a ser uma economia não especializada na exportação de bens primários apenas, mas também uma economia capaz de avançar para outros setores, como é o caso da indústria, né? Mesmo a agropecuária, o agronegócio, se quisermos, tal como ele está constituído, eu identifico que ele não está à altura dos desafios que a competição internacional está colocando. Quer dizer, o Brasil, por exemplo, somente para levantar um aspecto, não tem trading de competição e de comercialização dos produtos brasileiros. Tudo isso é feito com empresas estrangeiras, não é? Nós tivemos uma experiência ainda no governo militar, com Geisel, por exemplo, que criou uma trading para a Petrobras e fazer a comercialização do petróleo, não é? Depois, com o Collor, terminou sendo desmanchada. E eu percebo que nós teríamos um espaço, por exemplo, o Banco do Brasil, não é? É o financiador das safras, não é? E ele poderia ampliar a sua ação, constituindo uma trading de comercialização desses produtos, porque ele poderia, na verdade, comprar esta produção, já que financia, não é? E aí ser o grande interlocutor do Brasil em termos internacionais. Mas qual é o que o Brasil ganha com isso? Bom, ganha porque nós passamos a ter condições, inclusive, de contribuir na definição do preço, né? Nós tiramos as margens dos intermediários, né? A construção de uma trading, por exemplo, significaria a reestruturação da matriz de transporte. Quantos navios o Brasil precisaria ter? Graneleiros, por exemplo. Ao que parece, só tem um graneleiro, precisaria ter mais graneleiros, assim como petroleiros. O Brasil, na verdade, passaria a ter condições de incorporar, através da reindustrialização, setores que hoje estão na mão de países estrangeiros. Isso poderia ser tudo internalizado, né? Desde todo o transporte de ferrovias, rodovias, silos, armazéns, né? A reconstituição dos portos, todo o equipamento que se utiliza. Então, nós temos um mundo, e o presidente Lula tem levantado esse ponto que me parece fundamental, não é? E ele é urgente de ser realizado, porque eu penso que talvez nós já estejamos perdendo a batalha, não é, para essas duas forças dinâmicas que têm projeto de país, que é o fanatismo religioso e o banditismo social. São instituições que operam já cada vez mais contaminando o próprio aparelho de Estado, né, porque há estratégias, não apenas no parlamento, mas no poder judiciário, no poder executivo. São instituições que, inclusive, têm penetração na atividade econômica, tem bancos, por exemplo, de financiamento, porque por onde circula todo esse recurso que vai da arrecadação das igrejas, que vai da arrecadação do crime organizado, isso circula em espécie? Não. Isso é tudo sistema financeiro. Fora os esquemas de lavagem de dinheiro. Há um mundo aí que não é pequeno nesse sentido, e que é um mundo que está, de certa maneira, capacitado para se expandir, porque justamente o capitalismo não oferece mais um horizonte de expectativas, né? Por exemplo, nos anos 80, nós chegávamos a ter, a cada 10 ocupados, quase 7 estavam empregados em atividades tipicamente capitalistas, isto é, aquelas que só funcionam porque há lucro a ser absorvido.
E nós tínhamos o restante, era emprego público, que não funciona conforme a lógica do lucro, e o restante, economia vinculada à economia popular, economia de subsistência, né? Que, obviamente, deseja ter um resultado superior à despesa, mas não opera segundo a lógica de lucro. Aumentar as atividades capitalistas, enquanto nós temos um mundo que não tem política pública decente, tá certo? Nós precisamos pensar em moeda social, por exemplo, bancos comunitários, não é? Formas integradas de comércio e de trocas na economia popular. Enfim, tem um outro mundo que me parece muito importante, que não depende do Banco Central, depende de uma constituição monetária diferente. Então, também temos essas possibilidades, que me parecem importantes considerar. Eu sei que não lhe escapa, nas suas análises também, o nosso déficit comunicacional, já que boa parte de uma massa que deveria ser ativa e pensante está hoje hipnotizada por uma comunicação que avilta e emburrece a população, impedindo-a de ter um protagonismo ativo. Mas gostaria de levantar por outra questão também. Eu senti, pela sua análise, uma espécie de recomendação para que o Estado, Banco do Brasil, por exemplo, tenha mais atividade, tenha mais protagonismo, seja capaz de ser um ator de planejamento e execução, inclusive, que não significa eliminar outros bancos ou outras atividades, mas muito mais fazer aquilo que os outros não fariam. É isso, nesse sentido. Não nos falta nem talento nem inteligência. Caso contrário, não teríamos aí uma Petrobras que é vanguarda em tecnologia de prospecção em águas profundas e mesmo saímos do economia cafeeira e em pouco tempo passamos a ter uma indústria moderna de aviação, né? Mas isso foi se perdendo, foi privatizado, inclusive. Quer dizer, o problema é o fator político, porque há barreiras tentando impedir o presidente Lula de governar, há sabotagens. Como que você vê isso? Concordo plenamente, por entender que o centro do problema do Brasil não é econômico, é um problema de natureza política. Porque, por exemplo, não nos falta capital, não nos falta dinheiro para promover o desenvolvimento. Vou dizer, o Brasil tem reservas externas depositadas no exterior, com um recurso que poderia, pelo menos uma parte, ser aplicada como financiamento do desenvolvimento, da industrialização ou algo nesse sentido. Perfeito, perfeito. A grosso modo, nós poderíamos dizer, talvez, não sei, minha maneira de sentir, precisamos de uma nova revolução de 30 adaptada aos tempos modernos. Ali houve uma coesão, uma maioria, e houve um protagonismo de Estado em torno de um projeto, né? Precisaríamos por aí. Pena que nós não podemos ouvi-lo discorrer, mas sinteticamente, o que poderia ser dito? Penso que há um movimento de parte do presidente Lula de reconstituir as bases de uma maioria que coloque em xeque o que nós estamos vivendo hoje. Percebo justamente nesse esforço que ele tem feito de articulação no exterior, buscando, à la Juscelino Kubitschek, uma atração de recursos para contribuir na remontagem da estrutura produtiva brasileira. Ele tem visitado vários países, hoje, inclusive, se encontra na Itália, França. Tudo isso faz parte de uma estratégia de atração de recursos, e de convencimento, evidentemente. Penso também que há um esforço da presidência da República de se articular melhor com a população. Foi recriado o Conselho com a sociedade civil para pensar políticas e ações. Está se avançando no plano plurianual de participação. Está em curso um movimento de recuperação dos sindicatos brasileiros a partir do seu financiamento, ou seja, tem uma série de ações que visam justamente retirar ou esvaziar a política que está hoje concentrada numa política parlamentar. É claro que o parlamento é substancialmente importante, mas também é importante a mobilização popular, as ações das entidades sindicais, sociais, populares, porque o processo de mudança não ocorre exclusivamente pelo parlamento, pelo contrário, ele é quase uma caixa de ressonância quando a sociedade está ativa, e altiva. Penso que há essa perspectiva nesse terceiro mandato do presidente Lula para reverter o quadro
bastante desfavorável. Estaremos seguindo atentamente. Agora só nos resta agradecer pelas suas explicações muito profundas, suas reflexões também sobre esse ensaio e nos dar esse panorama tão amplo do que vem sendo o capitalismo no Brasil, os desafios que temos pela frente para, aliás, também temos os recursos para darmos um salto efetivamente para o futuro. Muito obrigado, professor Márcio Postman. As portas estarão sempre abertas aqui em Latitude Brasil. Obrigado. Agradecido. A todos que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema para tentar entender esse Brasil profundo, como hoje nos mostrou pelo professor Márcio Postman. Até semana que vem. Tchau. Obrigado.